Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para fazer a gravação de mais um episódio do nosso podcast da Safety for Me e recebendo mais uma convidada muito especial, uma amiga de bastante tempo, é a enfermeira Laura Bercois. A Laura, para quem não conhece, ela é mestre em epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas, ela é professora de cursos de pós-graduação e atualmente está como gerente de qualidade da Santa Casa de Porto Alegre. Mas, para mim, a referência mais importante não é essa. A referência mais importante é que ela é a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas com as quais eu ouvi falar do tema qualidade e segurança. Já faz algum tempo, eu não vou dizer quanto tempo faz, né, Laura? Mas foi uma das primeiras pessoas que eu tenho como referência e hoje eu tenho o prazer de ter a amizade dela e a gente fazer alguns trabalhos juntos. Laura, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Salvador, de novo estar podendo conversar contigo aqui sobre um tema que é tão caro para nós dois, né? E há tanto tempo, mas não precisa dizer quanto. É isso mesmo. E o que eu tenho de lembrança de ti, aí tu pode me ajudar nessas minhas lembranças aqui, mas a tua origem é controle de infecção, né, Laura? Sim, eu acho que foi através do controle de infecção que a gente se conheceu, na verdade, isso, né? Isso, uma aulinha lá na PUC sobre higiene de mão. Isso mesmo. Para médicos, para futuros médicos. Isso mesmo. Então, sim, é isso mesmo. Meu primeiro contato, vamos dizer assim, com segurança do paciente, né? Já que o controle de infecção foi o primeiro movimento mais oficial em prol da segurança do paciente, né? Lá na metade do século passado. Então, sim, foi através do controle de infecção e eu comecei a trabalhar em controle de infecção lá nos anos 80, 90. E sim, e ali eu fui aprendendo da importância disso, né? Da infecção como um evento adverso, que não se chamava, na época de evento adverso, mas que foi um dos primeiros eventos adversos estudados e que tentou se trabalhar dentro dos hospitais, foi a infecção hospitalar. Então, é isso aí. Então, o assunto não podia ser mais propício, né? Então, assim, nós vamos bater um papo com a Laura sobre higienização das mãos, tá? E a primeira coisa que eu queria te perguntar, Laura, é o seguinte: é verdade que lavar as mãos previne infecção hospitalar? Lembra, nós estamos falando aqui no nosso podcast da Rádio Safety for Me com os pacientes, né? Os pacientes que estão lá deitados, lá no hospital, no leito, lá recebendo tratamento, e a gente dizendo, lavar a mão, isso evita infecção mesmo, Laura? Como é que é esse negócio? Pois então, Salvador, sim, é a ação isolada mais importante para reduzir a infecção hospitalar, que é reduzir a transmissão de germes, né, dentro do hospital, é a higiene das mãos. Então, se tiver que escolher uma coisa para fazer para reduzir a infecção, para reduzir a incidência de infecções hospitalares, a gente tem que reforçar a higiene das mãos, de todo mundo. Todo mundo. Tu sabe que eu tenho uma lembrança, eu não me lembro agora se foi tu ou se foi o Gabriel que disse, mas foi alguém que, numa dessas aulas, lá atrás, aprendendo sobre higienização das mãos, a criatura me disse assim: bactéria não voa, criatura, a bactéria não tem asa. Quem leva a bactéria somos nós, está na nossa mãozinha. Então, exatamente. Se a gente lava a mãozinha, a gente evita infecção, né? Isso ficou, né? Uma figura de linguagem, mas que funciona, né? E é verdade, houve uma época que a gente se preocupava muito até com a questão do ar, né? E de fazer fogs, né? Dentro das salas cirúrgicas, por exemplo, para reduzir risco de infecção. Depois a gente foi aprendendo que não é isso que funciona. É uma coisa muito mais simples, que é facilitar, promover e estimular a higiene das mãos. Então, assim, sem dúvida, isso é uma coisa que já está consagrada. E mesmo assim, né, Salvador, a gente continua ainda tendo dificuldades na adesão a esse processo, né, da higiene das mãos, nas atividades. É isso. Laura, com a pandemia, veio muito essa coisa do álcool gel. Todo mundo hoje carrega o álcool gel e eu conto nas minhas histórias, nas minhas apresentações, que num determinado... A minha falecida avózinha estava viva na época, 92 anos, ela um dia me ligou para me perguntar se o álcool gel funcionava igual a lavar as mãos, com água e sabão. Eu queria que tu contasse, então, para o nosso público se funciona igual, se não é, quando é que a gente prefere usar o álcool, quando é que a gente lava com água e sabão, como é que é isso? Certo. Essa técnica do uso do álcool gel, posso contar uma historinha? Claro, por favor. Quando eu me formei, nem vou dizer quando,
a gente não tinha ainda álcool gel, tá? A gente tinha nos hospitais, era ou um sabãozinho de barra, que a gente cortava um pedacinho pequenininho para ele gastar logo, ou então a gente tinha umas soluções à base de iodo que ficavam penduradas perto das pias, e a gente usava pias, né, para higiene das mãos. E aí já começava o problema, porque as pias ficavam longe, logisticamente não era fácil chegar numa pia. Dava muito trabalho imagina um técnico de enfermagem que tinha 4 ou 5 pacientes em 4 quartos separados num corredor, e tinha uma pia lá no posto de enfermagem, né, para ele lavar a mão. Tu acha que entre um quarto e outro ele voltava lá no posto para lavar a mão? Não voltava. Então, a primeira coisa que se viu era a dificuldade de higienização das mãos, com a frequência que seria necessária para a gente realmente evitar a transmissão, né, de germes entre um paciente e outro. E não sei se você já ouviu falar de Didier Pittet, que é um médico francês, que fez um estudo na França, lá nos anos 80, que ele mediu o tempo que um profissional de enfermagem gastaria num turno de 6 horas dentro de uma UTI, se ele higienizasse as mãos conforme os manuais do controle de infecção, em todos os momentos que ele precisaria higienizar durante um turno de trabalho, que ele gastaria só com a higiene das mãos numa pia, com água, sabão ou uma solução lá para a higiene das mãos, praticamente metade do turno de trabalho dele. Ele ficaria higienizando as mãos. Aí ele disse, mas isso não é possível, é óbvio, inviável, por isso que a equipe não lava as mãos, como a gente manda no manual. E aí que surgiu a ideia do álcool gel, tá? De ter uma solução à base de álcool que pudesse realmente desinfetar as mãos das pessoas e num tempo muito menor em termos de técnica, né? E aí que começou a surgir, e os primeiros hospitais fabricavam seus álcool gel, às vezes não era uma coisa muito boa, depois a indústria assumiu isso e cada vez estão melhores, né? As soluções à base de álcool gel, mais agradável para as pessoas passar na mão, tem um perfuminho, deixa a mão macia, tudo são estímulos para as pessoas utilizarem a solução. Então, essa é a história de por que a gente acabou migrando para essa solução à base de álcool, que é mais fácil de usar, mais agradável, mais rápida, né? E a gente pode ter mais tempo de atender os pacientes, não precisar voltar lá na pia para lavar a mão. Do ponto de vista de, vamos dizer assim, de ser adequado e funcionar como prevenção, tanto uma técnica quanto outra funciona bem. Lavar a mão com a técnica correta, com água e sabão, sim, elimina mecanicamente as bactérias, ralo abaixo, e a gente realmente consegue atingir o objetivo, que é evitar a transmissão de germes entre o paciente ou o ambiente e o paciente, etc. A facilidade do álcool gel é que ele pode estar o frasquinho no nosso bolso, vai com a gente por onde a gente quiser, e nos hospitais atualmente tem dispensadores de álcool gel na porta, do lado do leito. Então a facilidade hoje a gente tem de ter essa solução à disposição para que qualquer profissional, qualquer pessoa que chegue perto de um paciente, vai tocar no paciente, possa higienizar a mão. A facilidade do álcool gel é que tornou ele mais presente nas atividades dentro do hospital, mas do ponto de vista de funcionar como uma forma de barreira, as duas coisas funcionam. Tem um detalhe importante, a higiene com água e sabão, ela é mandatória quando a gente tem sujidade visível na mão. Perfeito. Né? Quando a gente está com a mão, olha para tua mão e tu vê que a tua mão está suja, né? Tem areia, tem farelo, tem areia, sangue. Tem terra, tem sangue, tem qualquer coisa, comida, né? Perfeito, é isso aí. Tem que lavar a mão com água e sabão. Perfeito. Né? Mas se tu não tem sujidade visível, tua mão a princípio está limpa, né? Mas pode estar contaminada por germes que a gente não enxerga, então é o álcool gel que a gente vai usar. Tá. Então essa a diferença. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, que é o seguinte, tá? Então tu já nos disse que pode ser água e sabão ou pode ser o álcool gel, tem a mesma efetividade. Mas tem uma coisa que eu tenho percebido, eu imagino que tu perceba da mesma forma, que as pessoas que usam álcool gel no hospital, às vezes elas fazem aquele borrifado, né, na mão e fazem assim rapidinho e acham que está pronto, né?
Tem uma técnica, né, Laura? Tem uma técnica. Fala disso para nós, por favor. Tá, a técnica é a mesma, tá? Seja para a higiene das mãos ou para o álcool gel, no sentido que tu tem que passar essa solução, seja de sabão, seja de álcool gel, em todas as superfícies da mão, incluindo punhos, incluindo a pontinha dos dedos, né? A unha, entre os dígitos, né? Entre os dedos, né? O polegar, a palma da mão, né? Então, assim, o importante é que a gente realmente avalie se a gente passou a solução, ou seja, o sabão, né? Ou seja, o álcool em todas as superfícies da mão e deu uma boa esfregadinha ali, né? Então, essa técnica é importante que a gente siga. Geralmente, nos hospitais tem um cartazinho do lado da cama ou do lado da pia, mostrando um passo a passo da higiene adequada das mãos. Mas é importante a gente passar por todas as superfícies sem esquecer a pontinha dos dedos, o interdígito aqui, né? E o polegar também, que às vezes fica esquecido, coitado. E é por aí. Álcool gel, gente, não é creme hidratante, não é para só ficar passando na mãozinha achando que está hidratando a mão, não. É para higienizar mesmo, né? Tem que passar por todas friccionar todas as superfícies ali. Isso aí. Essa é a parte importante, né? E tu comentasse de uns cartazinhos que tem nos hospitais, que tem essa técnica, e tem um cartaz que deve chamar a atenção das pessoas, que chama-se Os 5 Momentos da Higienização das Mãos, Laura. Eu queria que tu falasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que é esses 5 momentos para que eles entendam a importância disso. Bom, os 5 momentos são aquelas, assim, momentos-chave, né? Momentos muito importantes em que a gente tem que estar atento que sempre que esses momentos acontecerem na vida de um funcionário lá que vai atender um paciente, ele tem que estar atento que ele tem que higienizar as mãos. Então, os 5 momentos são: antes de tocar no paciente, eu vou fazer qualquer atividade com esse paciente, eu vou mexer no travesseiro dele, eu vou deslocar ele na cama, eu vou alimentá-lo, sei lá, o que eu for fazer, eu vou tocar nesse paciente, eu tenho que passar o álcool gel, tá? Ou lavar a mão com água e sabão. Eu vou, depois que eu atendi esse paciente, vamos dizer que eu vou só alimentar esse paciente. Terminei esse processo ou qualquer outro que eu fiz, eu tenho também que higienizar as mãos depois de ter feito isso. Se eu chego perto do paciente, por exemplo, e eu mexo na grade da cama, ou eu só afofo o travesseiro dele, qualquer coisa, eu vou mexer na mesinha de cabeceira, alguma coisa assim que está ao redor do paciente, que a gente chama de superfície ao lado do paciente, contígua ao paciente, também, eu mexi na grade, eu mexi no travesseiro dele, eu ajeitei alguma coisa ali da bancada onde eu atendo esse paciente, ou eu mexi em algum equipamento que está ali vinculado a esse paciente, eu tenho que higienizar a mão. Se eu vou fazer um procedimento, eu vou trocar um curativo, eu vou administrar alguma medicação nesse paciente, eu vou aspirar uma sonda, eu vou aspirar o paciente, eu tenho que higienizar as mãos. Antes, porque quando chego no paciente eu tenho que ter feito isso. Claro. Depois que eu fiz o procedimento, eu vou ter que higienizar de novo. Outra coisa, outros momentos que as pessoas nesses dificilmente esquecem de higienizar é depois de trocar a fralda de um paciente, por exemplo, que tu tem contato com secreções e excreções do paciente, tem que higienizar a mão. Higiene oral, qualquer coisa desse tipo. Outra coisa muito importante é se eu vou mexer, por exemplo, num catéter, né? num device, num material que está inserido no paciente. Mexer num curativo, trocar, observar alguma coisa. Antes e depois, eu também. Já passou dos 5 momentos, mas antes e depois de atender o paciente, sempre que for mexer em algum curativo, quando depois da troca de fralda, que eu tenho contato com secreções e excreções, e quando eu toco em qualquer superfície próxima ao paciente. Considerando que a gente imagina que qualquer superfície próxima ao paciente está
deve estar ou pode estar contaminado com os germes daquele paciente que eu não quero levar para outro paciente. Então, depois de ter feito tudo isso no paciente, antes de ir embora, eu tenho que higienizar a mão de novo. Eu acho que esse último momento que tu falasse, sabe quando tu entra no quarto, por exemplo, tu vai mexer na cortina, ou vai só mexer no controle remoto da televisão, alguma coisa, porque como tu não toca no paciente, as pessoas acham que não precisam lavar as mãos. Mas porque ali tem germe do próprio paciente, o paciente tá ali, claro, né? Então é um dos momentos que eu acho que as pessoas mais esquecem de higienizar as mãos, né? Que tem que higienizar quando mexe em superfícies contíguas, né? Próximas ao paciente, a gente também tem que higienizar a mão. Então, na verdade, assim, entra no quarto, higieniza a mão, faz o que tem que fazer no paciente e antes de sair, higieniza a mão. Laura, uma outra coisa que a gente, quando a gente fala de higienização das mãos e a gente fala de segurança do paciente de uma forma geral, sempre óbvio, né? O nosso foco é o hospital, a nossa origem é o hospital, né? A tua, a minha, da maioria dos profissionais da saúde. Mas não é só para o hospital que a gente está falando, né? Não. Tu te lembras, quando a gente era criança, que antes de ir para a mesa, a mãe ou a avó da gente dizia assim, já lavou as mãos? Eu faço até hoje. Exatamente. Eu faço até hoje com os meus filhos. Então, assim, essa ideia de que os germes realmente são veiculados, uma boa parte deles, desses germes que causam algum tipo de patologias, né? Seja na gente dentro do hospital ou fora, eles são levados pelas mãos. Das superfícies onde a gente toca durante a nossa vida, as crianças brincando na terra, seja lá onde for, tem que lavar a mão antes de comer, né? Então, assim, é importante, por exemplo, tu vem no ônibus, né? Tocando no ônibus, tocando em superfícies que várias pessoas já tocaram. Então, tu vai chegar em casa, tem que chegar e lavar a mão, né? Então, essa é um hábito que eu acho que a pandemia, de alguma forma, acabou reforçando, né? A gente chegava em casa vindo do trabalho durante a pandemia, já tinha ali o álcool gelzinho do lado do balcão de entrada. A maioria das pessoas tem isso ainda hoje em casa. Acho que alguns hábitos a pandemia trouxe ou reforçou, um deles foi que a gente tem que higienizar as mãos, e todo mundo hoje em dia tem álcool gel em casa, e provavelmente uma grande parcela da população está com álcool gel ali do lado da porta e entra e já higieniza. Ou na bolsa, na pasta, ou na bolsa. Eu tenho. Cada bolsa que eu tenho tem um negocinho pendurado, pendurado já de álcool gel ali, porque a gente adquiriu esse hábito, e eu acho que isso é muito bom, viu? Acho que é um hábito que deva ser reforçado e mantido mesmo com pandemia ou sem pandemia, e eu acho que isso vai continuar. Tomara, né? A gente tem que aprender alguma coisa com as coisas que acontecem, né? A pandemia tem que ter nos ensinado, né? Alguma coisa de bom tem que restar, né? É isso aí. Bom, eu vou te apertar agora, nós estamos encaminhando para o nosso final, mas tem uma pergunta que é uma pergunta de ouro aqui, que é a seguinte. Eu sou paciente, estou lá, sei lá, deitado num leito do hospital, e aí vem alguém da equipe, vem o meu médico, ou vem a minha enfermeira me examinar, e eu não vi eles lavarem a mão, Laura. Olha que sinuca que eu vou te botar aí. O que eu faço? O que eu, paciente, faço? Eu digo para o médico, se o senhor lavou a mão, não? Como é que o senhor vai tocar em mim aqui? Eu vou brigar com o meu médico ou com a enfermeira? Não, não vai brigar, mas vai falar. Tem que falar, eu acho que tem que falar. E houve um hospital que eu trabalhei uma vez que a gente deixou para eles uma mãozinha com um pauzinho de picolé, assim, que tinha uma mãozinha e vermelhinha. Ah, que legal, para mostrar para o profissional. E a gente dava para os pacientes e dizia, olha, se alguém chegar aqui perto de você, não vai brigar com ninguém, você pode até falar com um sorriso nos lábios, mas vai levantar essa mãozinha e dizer, legal. Oi, você não lavou a mão. Que legal, e alguns faziam, Salvador, nem todos, tá? Eu acho que existe um gradiente de autoridade muito forte ainda, muito forte, né? Entre os pacientes e familiares e a equipe de saúde. Primeiro se sentem um pouco intimidados, sim, com o médico, eles têm mais dificuldade, acho que com médicos, e tem um outro tipo de dificuldade com a equipe de saúde, que é, será que vão ficar bravos comigo, me tratar mal, tem um certo medo, né? De ter represálias, exato. Mas eu acho que isso não é verdade, eu acho que cada vez mais as pessoas podem levar para o lado, eu acho que essa coisa da mãozinha é muito legal,
legal, porque torna o troço mais alegre, não uma coisa agressiva, nem de tô brabo, mas de um lembrete mesmo, é bom lembrar, esqueceu, estava assim, esqueceu de lavar a mão, então acho que sim, acho que cada vez mais os pacientes devam deixar de ser pacientes e se empoderar, né, do que é importante para a saúde deles, e a higiene das mãos é um direito que eles têm, né, de não ser tocado por ninguém que não tenha higienizado as mãos, né, dentro de um hospital especialmente, né. Eu cheguei a fazer uma coisa parecida, por isso que eu te provoquei com os meus pacientes, eu fazia o seguinte, eu dava para eles uma amostra grátis de álcool gel, um bastãozinho. E aí, quando chegava alguém perto, porque eu brigava com meus residentes, né? E eu dizia, o paciente infecta porque vocês não lavam as mãos. Aí eu dizia para os meus pacientes o seguinte, olha só, quando meu residente vier aqui, meu foco era no residente, né? Claro. Mas, na verdade, era para todo mundo. Mas quando meu residente vier aqui te examinar, e ele pedir para te examinar, sabe o que tu faz? Tu pega o álcool gel, bota na mão dele, faz ele lavar a mão na tua frente e tu diz, agora o senhor pode me examinar. Agora pode me examinar. Entende? Perfeito. E também funcionava, né? Também funcionava. Acho que é uma maneira da gente ativamente envolver o paciente, né? E sim, não precisa ser uma coisa, pode ser uma coisa lúdica. Lúdica. Né? Dessa coisa quer examinar? Dá a mãozinha aqui, pronto. Isso. Pronto, tá resolvido. Eu acho que tem maneiras da gente poder fazer isso sem que as pessoas, os profissionais fiquem intimidados, nem envergonhados e levem para um lado mais da coisa lúdica, mas isso vai ficando, né? E o paciente vai se empoderando mesmo. Claro, eu acho que é perfeito. Perfeito. Querida Laura, muito obrigado. Eu te disse que ia ser um bate-papo descontraído, fácil. Nós estamos aqui já quase meia hora batendo papo aqui. Ai, foi muito, mas tu é muito ótimo, Salvador. Tu deixa a gente muito à vontade. Muito bom. Então, olha só, gente, agradecer demais a Laura. Lembrando vocês, a Laura é enfermeira, ela é mestre em epidemiologia pela UFPEL, é professora de pós-graduação, está gerente da qualidade da Santa Casa e, acima de tudo, é minha amiga e foi uma das primeiras pessoas a me estimular a isso. Laura, muito obrigado por ter participado com a gente, tá bom? Foi um enorme prazer, Salvador, tá? E a gente vai se falando para o resto da vida. Não, vou te chamar de novo, com certeza. Tu vai vir outras vezes aqui, pode ter certeza. Então tá, querido, tudo de bom aí. Obrigado. Agradeço a todos, então, pela nossa audiência e ficamos por aqui com esse episódio de hoje do nosso podcast da Rádio Safety for Me, falando sobre a importância da higienização das mãos no processo de cuidado dos pacientes. Até o próximo episódio. Muito obrigado.